Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao seu JOL Debate, o canal pertencente ao portal JOL RN. E hoje, como sempre, porque eu não ando com qualquer um, estamos muito bem acompanhados. Dr. Lúcio Amaral, que hoje volta a não ser mais Dr. Lúcio Amaral, é o Lúcio Amaral do A Viciado em Videogame. Dr. Pedro Andrade, psicólogo, que vai analisar as nossas loucuras com o videogame. E Dr. Glício Márcio, curador e fundador do Museu do Videogame Potiguar. Né? Um orgulho para a nossa terra e vocês vão conhecer muita coisa legal e muitas histórias sobre essa iniciativa aqui do nosso estado. Né? E vamos começar com Dr. Lúcio Amaral, não, hoje o gamer jornalista Lúcio Amaral, especializado em games. Lúcio, o que, é que a gente vai falar hoje de videogame, desse aviciamento da gente? Pronto, vamos falar um pouquinho realmente desse nosso aviciamento. Vamos falar um pouquinho da história do videogame também. Eu tive uma certa experiência, porque eu jogo acho que desde os anos 80 só. Um dia desse, né? Um dia desse. Assim. E como fui também cronista gamer do portal Game Blast, meus amigos do Game Blast, Sérgio, Gilson Pérez e Alberto, abraço aí pra vocês. Vamos contar um pouco disso aí também, dessa experiência, da história do museu e do Museu do Videogame, que a gente trouxe aqui o nosso amigo Lídio, curador do museu, para falar um pouco da história, e também dessas nossas loucuras. Ele promete que vai nos curar. Ele vai tentar bem que o nosso amigo aqui, Pedro, também é um aviciado. Vai falar um pouquinho sobre isso, Pronto, sobre a psicologia dos jogos, como isso afeta a gente. Legal. E assim, para vocês que pensam que isso é só uma brincadeira, o que esses caras estão falando de videogame? Amigo, isso é coisa séria. Inclusive, o nosso amigo Gleide vai trazer alguns números aqui para falar como isso tem movimentado a economia no mundo. Uma indústria que já supera em muito a indústria do cinema, entre outras áreas que antes eram chefonas e agora estão de joelhos para o mundo do videogame. Mas a gente vai lá um pouquinho lá para trás, né, Gleide? Como é que começou essa coisa para você? Inclusive essa ideia de fundar o museu? Então, boa noite. Boa noite. Tudo, agradecer ao João, né, pelo Museu do Videogame Portugal agradece. Prazer todo Vamos nosso. falar um pouco de passado, presente e futuro, né? Opa. Então, o Museu do Videogame Potiguar, ele surge em 2014, mas antes surge a União Potiguar de Gamers. Foi um trabalho que eu criei junto com minha esposa, em 2013, para buscar atender melhor o mercado da cidade de Natal, que já vinha sofrendo na questão de estar parado, né, no sentido de divulgação e tudo mais. A gente tinha um mercado ativo até anos 2000, 2001, 2002, mas começou a perder estrada quando as grandes multinacionais entram para também começar a vender. O mercado é fortíssimo, como a gente bem sabe, como você já mencionou antes. E uma Americana, Hiper, Extra não ia ficar fora de jeito nenhum, e eles entram. E aí, infelizmente, os lojistas locais sentiram muito sair. E algumas lojas fecharam, outras mudaram o seu dia a dia, né? Agregaram outros produtos. E a gente precisava, né, ter esse contato, né? A União Potiguar de Gamers tinha duas opções: trabalhar com material escrito, né, dentro das redes sociais, ou partir para fazer externa, que foi o que a gente fez, sem experiência nenhuma. Eu não mexia com edição na época. Não mexia com edição na época. Existia um camarada, tem uma curiosidade, existia um camarada que ia fazer a parte de filmagem, ele não pôde ir. E aí eu disse, quem vai é você mesmo, com ela, né, com a minha esposa. Que só também tem tu, é tu mesmo. Vai você mesmo. A princípio ela não dá. Eu digo, olha, a gente precisa iniciar esse trabalho aqui, porque ele surgiu em 96, eu vou mencionar quando for falar sobre o Museu do Videogame Potiguar. E ele estava engavetado. E aí, assistindo um programa, como surgiu a União Potiguar de Gamers, a princípio, né? Eu estava assistindo um programa, no final de semana, um programa do Ceará, né, na TV cearense, e eles convidavam
um grupo de pessoas e o cara começa a falar de algo que a gente tinha engavetado lá em 96 e que estava dentro da cidade de Fortaleza fazendo acontecer em praça pública. Ele, por tão fácil ser, porque a gente não pode fazer isso aqui também? Porque a gente não pode começar Que a dar vocês já tinham visualizado antes, né? justamente a mesma coisa, né? E aí eu digo, olha, a gente tem que colocar em prática isso aí. Como é que a gente vai fazer? Não sei. Como eu tenho muita amizade, né? A gente é oriundo lá dos anos 80, 88, já mexia com vendas, né? Eu comecei a vender. Porque eu não era nascido, sabe? Eu tenho 17 anos. Pois é. Eu sempre sou mais velho em qualquer local. Eu já estou acostumado. Não, eu sou filho e cria dos anos 80. Pois é, brincadeira. Então, a gente já vendia, né? Vendia cartuchos naquela época, né? E a gente migrou para os cartuchos de Super Nintendo e começou a conhecer muita gente aqui dentro da cidade de Natal e ficou com amizade, né, pessoal, até os dias de hoje. Eu vou procurar essas lojas aí, porque, como a galera já me conhece, qualquer erro, É comigo mesmo. eles vão desculpar, né? E aí a gente fez a primeira matéria lá no Alecrim, né, na Alternativa Games, da primeira loja deles, né, a Electronic, e foi uma beleza, porque estava interna, a gente estava usando uma máquinazinha, uma máquina fotográfica. Eu falei em off a você a questão da empolgação, né? A gente estava empolgado. Não E pode aí, se empolgar. Não pode se empolgar. Não, Agora explica para o pessoal por que não pode se empolgar. bem, Você estava me dizendo e eu claro, achei muito coerente. Vamos lá, eu vou mencionar eles, o público vai estar entendendo. A gente usava uma máquina fotográfica para captar áudio e vídeo. Eu queria fazer acontecer. Eu não fui fazer aquela pesquisa de mercado que eu acabei tendo que fazer lá na frente, pelo erro, né, que aconteceu. E comecei a usar. A primeira filmagem, tudo isso está no nosso canal, né? Imagino que no final a gente Vai botar o linkzinho. link e tudo mais. Tá o link aqui embaixo, tá bom? Vai estar. Mas cita aí pro pessoal. Claro, vamos continuar nosso bate-papo. E eu captei áudio e vídeo com essa máquina, né? E beleza. A primeira matéria foi legal, a ideia foi legal, né? A proposta do dono da loja conversar sobre a loja, como é que ele fundou e tudo mais, a proposta era essa. A primeira matéria foi uma beleza, a segunda matéria a gente fez com a maior loja do estado, né? Com a Magic Games. E aí a gente foi procurar cobrir... Minha mesada ficou lá, viu? Pois é. Todo mundo visitou muito a México para fazer aluguel, né? E aí a gente foi visitar um evento. Dentro do evento a gente não conseguiu captar nada, né? A máquina não era feita para isso. Né? E aí apareceu lá um rapaz, na época ele até passou um tempo conosco, e disse, olha, o que você está fazendo está certo. O seu material está para a internet, você precisa parar e precisa se reavaliar, porque está tudo ruim aí. Ele falou assim. E aí, para quem estava com a questão da empolgação, eu pensei realmente em desistir. Ela foi aquela pessoa que, não vamos desistir, não, vamos continuar porque está dando certo, os lojistas estão gostando, a ideia é nova, fazer externo é algo que aqui eles não estão fazendo, os youtubers não estão fazendo. Não era algo, né, do perfil da galera, você realmente tinha que conhecer lojas e tudo. E aí eu fui fazer orçamento, conheci a Iptec, né? A Iptec é uma marca tailandesa. Conheci a Iptec em São Paulo, eles me mandaram um exemplar de uma câmera que a gente usa até hoje, né? Uma câmera muito boa. Na sequência fui procurar material de áudio, né? E comecei a, dentro desse mundo, né? De entrevistas, começar a me espelhar em algumas pessoas, né? Para poder fazer alguma matéria legal. Na sequência, fui aprender a mexer com edição. Né? Tinha uma prática muito grande com Photoshop e tudo mais, mas edição não. Outro mundo, né? Com certeza. Eu conheci um camarada que me ensinou um básico e eu fui me virar com o professor YouTube, né? O professor YouTube me ajudou bastante. E aí comecei a mexer com Vegas e fazendo um trabalho mais legal, intercalando a parte de entrevista, a gente começou a fazer entrevistas e tudo mais. E no finalzinho de 2013,
surgiu numa conversa assim, formal, dentro de uma reunião, o primeiro anúncio do Museu do Videogame Potiguar, que na época era o Museu do Videogame do Natal. A gente tinha uma proposta assim em Mossoró, já existia o Museu do Videogame de Mossoró, e eu não queria colocar o nome Potiguar ou Rio Grande do Norte, que era a nossa ideia inicial, por causa da existência dele lá, e queria meio que dividir, né? Natal, Mossoró. Só que infelizmente ele perdeu toda a coleção. Nossa. Foi atacado por insetos. Esse cara hoje é um parceiro nosso. Um abraço aí pra você, Abraão Lopes. Ele, inclusive, ele tá com um projeto de um livro belíssimo aí no Cartaz. Isso. Quem quiser, você pessoa tá com o link, né, do Bota Cartaz. o link, a gente vai linkzinho colocar também aqui. Vamos apoiar, gente. Vamos entrar Um lá. cara super inteligente, professor do IF de lá. E na época, o site dele é aberto, eu uso muito com a autorização dele. Eu uso o site para alertar a questão de, né? E ele perdeu um ânimo por um tempo. Ele mesmo falou, não quero saber de nada. Eu mandei na época muito contato para ele, mas depois eu acabei entendendo. Eu digo, se eu estivesse no lugar dele, eu também não ia querer mais nada. Isso aí, ele era um cara muito entusiasta. O livro dele... Inclusive, me permita, Gleito, me interromper, por favor. Pois não. Você estava me falando até aqui em off do esforço que vocês têm, não só na busca por adquirir novos consoles, mas até pela recuperação. Você mesmo estava contando assim que acabou se tornando, né, mais uma das suas coisas que vieram de forma autodidata, né? Você aprender na luta de recuperar o videogame, muitas peças terem que ser produzidas, né, até mesmo por artesãos, né, que você estava contando, né? Como é que é esse trabalho também? Assim, conta um pouquinho para o pessoal a respeito dessa parte da aquisição, da pesquisa, da busca por consoles, né, que vocês fazem. Quando o museu ele nasceu no ano seguinte, né, já fazendo, a gente tem aquele tempo de vídeo, né, o museu ele nasceu no ano seguinte, 2014, num evento chamado Natal Game Club. Eu tinha uma coleção de 20 e poucas peças, conheci Lúcio na sequência, né, Lúcio no evento. No evento, foi indicado por um amigo nosso, que é da família, né, casado com a prima dele. Lúcio chega com a coleção dele, a gente junta tudo e deu pouco mais de 20 consoles. Eu acho que tinha uns 30 consoles. 30 consoles, mais ou menos. A gente conseguiu colocar Alexandre, que era uma outra pessoa, então nós três formamos o Museu do Videogame de Natal. E aí, na sequência, para aumentar esse número, eu comecei a buscar dentro da cidade de Natal colecionadores. Não tinha como esperar um tempo para eu adquirir esse material, que a maioria das aquisições é feita via importação. Sim. E aí é a grande dificuldade hoje de você formar algo com essa ideia de museu, né? Porque as peças lá dos anos 70, né? Os videogames bem mais retrô, ele tem um preço fixado dentro do eBay, dentro do Amazon. Em dólar, hein? E importação, aqui para o Brasil, a gente sabe muito bem que é complicado de você calcular o preço que você vai pagar final, né? Imagine só, hoje nós temos 160 e poucos consoles, já adiantando, né? O número de consoles que nós temos dentro do museu para exposição. Imagine só, o museu hoje captar isso tudo do zero via importação. A gente só ia começar isso, acho que daqui a uns 15 anos. Uns 15 anos assim, ia ter que ter muita grana mesmo. Então eu fui buscar o que tinha de melhor dentro do estado, de colecionadores, e sentei com cada um, mostrei a proposta do museu. Olha, nosso trabalho é um trabalho sério, certo? Vamos ser o representante do estado e vamos fazer um trabalho a nível Nordeste. O pensamento sempre foi a nível Nordeste, né? E aí foi entrando, a gente chegou a 15 pessoas. Depois foi diminuindo o número de pessoas e hoje a gente chegou a 200 peças. Onde o Museu Itinerante, que é o projeto do Mato Grosso do Sul, na época tinha 250, a gente chegou a 200 peças. Só que depois algumas pessoas não puderam mais participar, né? O dia a dia e outros compromissos. E levaram também os consoles. Claro. O colecionador dificilmente... Tá ali, né? Todo colecionador, isso não é somente, né? Todo colecionismo é assim. O cara tem muito ciúme e eram raridades, né? É verdade. Na sequência, a gente sempre teve um plano B, né? Eu disse, olha,
acabar aqui não dá. A gente o museu já nasceu, já foi inaugurado, a gente já, nessas alturas, já tinha passado pelo centro de convenções, né? Na terceira edição do museu, a gente já estava dentro do centro de convenções, aquilo que começou numas mesas... Com 30 consoles. 30 consoles em cima de mesas de plástico. O link do canal vai ficar, né? Repetindo, para a galera olhar, vão ver lá como é que a gente começou. Quando a gente chega na condição de ir para o centro de convenções, a gente teve que mudar todo o design. A marca tinha que aparecer. O design tinha que ser outro. A gente estava, afinal de contas, ainda hoje, é considerado por muitos, o melhor espaço de exposição da cidade do Natal, né? Uhum. E aí, eu liguei agora. Cadê orçamento? Cadê grana? Aí, assim, eu sou oriundo das artes plásticas, né? Mexi muito com serigrafia, com montagem e tudo. Conheci na internet, né? Um fabricante de papelão do lado. Era uma fábrica de Minas Gerais. E aí, o cara me mandou um portfólio. Disse, olha, a gente aqui também trabalha com móveis. Se sua ideia for usar o papelão, nem se preocupe que vai dar certo. Aí eu fui, mandei para ele o projeto, esboço, ele vai dar certo demais. Aí me fez um cálculo lá, comprei 50 folhas de papelão de 80 por 80, nunca tinha feito isso, me descobri maker a partir de então, artista plástico de pintura, de serigrafia e tal, mas montagem, fazer acontecer a peça, não, foi do zero. E aí, chegou o material lá em casa, eu fui, fiz os displays, esses displays estão conosco até hoje, a gente vai renovando, eu descobri toda a técnica de trabalhar com papelão para renovar, para a cada evento parecer como novo, né? E aí fomos para a terceira exposição com esses 200 peças, né? 80 na exposição, 100 e poucos na exposição, o restante para gameplay. A gente não tinha gameplay, né? Montou tudo lá. E depois começou a entrar em contato com o pessoal, os colecionadores, para que a gente pudesse manter esse material, porque a intenção do Museu do Videogame Potiguar era chegar para a Prefeitura do Estado e para o governo, para o município e para o governo do Estado. Então, olha, esse é um projeto onde a gente vai agregar ao governo e está dentro das salas de aula. Afinal de contas, a gente tá trabalhando com retro game, né? A gente está trabalhando com retrô. E aí existe uma história da tecnologia por trás. Videogame é tecnologia, né? E é muito interessante a gente ver como hoje, como você mesmo colocou, e é muito interessante que você tenha colocado a luta que vocês tiveram para tornar isso uma realidade sem apoio de ninguém, apenas dos entusiastas mesmo do videogame. Quando o projeto começa a correr a notícia na região Nordeste, a gente começa a fazer amizade com alguns estados. A Bahia foi um pessoal que chegou com muita atenção. Até então ele não conhecia, ele achava que toda aquela coleção era minha. Numa conversa, isso é uma curiosidade que eu sempre conto, né, para a galera, o pessoal acha muito interessante. Glênio, e aí essa coleção toda você colocando? Eu digo, não, eu tenho uma parte e o restante do pessoal, que restante? Eu digo, são 10 colecionadores, a gente na oportunidade estava com 10 pessoas. São 10 colecionadores. Ele, rapaz, você está fazendo evento contando com esse pessoal? Você é louco. Ela me chamou, taxou de louco. Esse pessoal vai deixar você vai estar... vai ficar na mão. Você vai ficar na mão, você está começando a crescer, o projeto vai virar um empreendimento, como de fato, né? Vou estar falando mais tarde acerca do empreendimento museu, e você vai passar uma perrengue. Isso é uma bomba. E o apelido bomba ficou, né? Isso é uma bomba atômica, presta a explodir. Ele passou um tempo, toda vez que falava comigo via internet, ele falava, depois começou a pedir muita desculpa, tal, que ele viu que a gente não ia desistir. Eu digo, rapaz, é o seguinte, não tem mais como voltar. Você tentou botar para baixo, mas não vai. Eu comecei aqui, eu não vou terminar. A gente vai fazer o Museu do Videogame Potiguar aparecer aqui até que surja uma concorrência. Já são 5 anos e a gente não recebeu concorrência nenhuma. É difícil trabalhar sem concorrência. Não, até porque toda essa luta nem sempre tem pessoas dispostas a vencer isso, né? Porque ideia qualquer um tem. Claro. Né? Colocá-la em prática é outra história. Claro. Passar pelo
pelos pormenores, por toda a etapa, até que se chegar à vitória, isso é um detalhe, entendeu? O Museu Potiguar, Museu do Videogame Potiguar, hoje faz eventos de todas as magnitudes que vocês podem imaginar, né? Vocês estiveram até recentemente no Metrópole Digital, né? Participando de um evento no IF. no IF, né? Metrópole a gente né, já foi também. algumas vezes, até o ano passado a gente estava no Inclusive, Metrópole. se tornou até um curso, não foi? Que vocês apresentaram um workshop, não foi isso? Foi, a gente apresentou uma palestra no IFRN aqui da Zona Norte, que foi dentro de um curso de extensão ministrada pelo professor Cosme Neto, que é um dos membros do museu. E ele abriu esse curso de extensão dentro do IFRN, ele é professor do IF. E dentro do curso convidou a gente para Glídio contar um pouco da história do museu e eu contar um pouco do jornalismo gamer, né? Como foi o jornalismo na área. Assim, eu só contextualizando um pouco, há um tempo atrás, coisa de uns 3 anos atrás, eu iniciei a graduação de design de games, né? Mas depois eu abandonei por pura conclusão de que eu não tinha aptidão para coisa, né? Eu falei, não, deixa eu jogar. Assim, mas aconteceu inclusive um fato, né? Até mostrando como o assunto virou mais sério, né? E mesmo sendo videogame e uma diversão, aconteceu uma coisa que foi engraçada. A gente tinha um WhatsApp, um grupo do WhatsApp da turma, e um colega entrou no grupo e falou, gente, por favor, alguém me diga que eu não estou sonhando. Aí eu falei, rapaz, o que é que houve? Rapaz, aconteceu um negócio, coisa mais estranha do mundo comigo. Aí eu falei, o que é que houve? Me desembucha. Eu falei, rapaz, eu estava aqui, eu tô me preparando para o concurso público. E minha mãe entrou no quarto e falou, menino, larga esse livro, vai jogar, rapaz. E ele ficou assim, peraí, eu sonhei a minha vida inteira da minha mãe me dizer um negócio desse. Larga esse livro e vai jogar. Porque realmente o professor da gente, toda aula ele passava um jogo pra gente jogar e analisar e trazer a ficha do negócio. E a mãe dele falou, rapaz, larga esse livro e vai jogar. Eu falei, cara, realmente você teve um sonho realizado, cara. Você vê como se tornou sério, né? Se tornou realmente, né? E não só isso. Eu me lembro quando eu era menino, acho que eu tinha uns 11 anos, eu na frente da locadora, naquela cena clássica, sexta-feira de manhã, né, esperando a locadora abrir para pegar as melhores fitas, né, da coisa. Eu ainda também sou da época da fita. E eu me vi um pensamento na cabeça, eu falei, poxa, mais à frente, nós seremos a geração de pais, né, que vão jogar videogame, que vão curtir rock and roll, que vão gostar de tatuagem, que vão gostar de, sabe, caramba, como é que vai ser esse futuro? Nunca me esqueci, hoje eu estou com 41 anos, mas eu me lembro, eu tinha 11 anos eu pensando nisso. Porque os pais daquela geração não compraram muito bem a ideia do videogame, né? Ainda diziam que dava defeito TV, né, na TV. Isso vai dar defeito na TV, não vai prestar mais. Para eles era um brinquedo, né? Era um brinquedo. Na verdade, a geração... Dizia que ia estragar o cérebro do menino. Também, né? A geração, ela era usada realmente. Né? Até o Nintendinho, a gente usa Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo... até o Atari, né? Atari, essas nomenclaturas, porque eram populares aqui no Brasil, né? Uhum. Então a gente fala de Nintendo, a gente está falando aí da geração anterior, a do Super Nintendo. Era realmente usado para presente de final de ano, presente de Natal. Ela deixa de ser brinquedo oficialmente e comercialmente quando o Super Nintendo ele entra no mercado. O camarada que tinha um emprego, muios perderam o emprego, e tinha a locadora como ali um quebra-galho, né? Mas outros não, montaram, mesmo trabalhando a sua locadora, o seu play game, que era o termo usado aqui, né? Sim. Dentro da cidade de Natal, acho que todo o Nordeste. E depois, o primeiro emprego, aquele principal, ele abandonou para ficar só com aquilo ali. Realmente dava muito dinheiro. A gente tinha várias locadoras aqui, algumas eu posso citar, né? Sim, por favor. Tinha Combate Games ali na Cidade da Esperança, que era a maior da zona oeste, né? A Combate Games. Era enorme. Tinha os freelancers, os caras trabalhavam com a mochila, era um, né? Que percorria todos os bairros com vários jogos na mochila. E assim, até hoje, né? Hoje existe Cidade da Esperança, cidade nova. A gente tem
um amigo, né, que é um entusiasta, né, faz parte do Pong, né, que é um projeto que tem aqui para a criação de jogos. Tião, um abraço aí para Tião. Ele tem um amigo que geralmente de vez em quando ele coloca vídeos desse camarada. A locadora, ela parou no tempo, é aquilo ali que tinha na época. Uma locadora de bairro, ainda dentro de periferia, trabalhando dia a dia. Tudo normal. Mostrando que a ideia de se criar um negócio locadora, um negócio play game, deu certo naquela época. Dá hoje, né? Certo, porque é uma grande novidade, né? Naquela época realmente era porque o cara queria ter aquilo ali como uma empresa dele. E muitas empresas da cidade do Natal, né? Interrompendo você. Sim. Muitas empresas da cidade do Natal surgiram através de locadoras. O cara foi comprando, ó, bota aqui um balcão, vamos começar a vender. Meu fornecedor tá me passando um preço bom que eu vou poder revender. E aí começaram uma loja dali. Eu me lembro que quando eu era mais novo, coisa assim, sei lá, uns 13 anos mais ou menos, a Magic Games, né? Eu morava ali na Princesa Isabel, lá na descida do balde. Aí quando eu chegava da aula, eu guardava o dinheiro do lanche e subia ali a Princesa Isabel e ia lá para a Magic Games ficar jogando com o Manel. Um abraço a Manel. Né? Quem deixou muito Manel, dinheiro para Manel. Lanche. Inclusive eu fui na loja de Manel outro dia, lá no Cidade Jardim. Aí eu falei assim, Manel, rapaz, metade dessa loja é minha, viu? Aí brincando com eles, eu falei, rapaz, eu já deixei muito lanche meu, dia de lanche meu no seu play game, né? E realmente foi um que persistiu, né? Foi. Nós fizemos uma entrevista com o Manel, ainda né, nas andanças da União Potiguar de Gamers. E assim, foi o único registro que foi feito dele. Apareceu alguém de repente, não, eu visitei a Magic Games, fiz também lá um vídeo, mas oficialmente dentro de um espaço de YouTube, falando sobre o início da loja, por que se chama Magic Game, a Magic foi uma alusão ao nome de Magic Johnson, né? Tanto é que a gente termina esse vídeo colocando lá um print, né, de Magic Johnson segurando um troféu com o nome Magic Games. Eu fiz uma entrevista com ele, essa entrevista a gente vai estar disponível, né, para vocês. Ele era ex-funcionário do Bandeira, se eu não me engano, e aí foi um sobrinho, parece que deu a ideia dele montar aquilo tudo. E aí, com muita persistência, é um dos vencedores dessa cidade. É um nome que tem que ser muito respeitado. Clayton é outro nome que tem que ser muito respeitado. Alternativa Games também, que começou quase parelha com eles, certo? E a gente tem várias matérias que ficaram guardadas lá. De vez em quando eu mostro. Eu tenho amizade com todos eles, né? De vez em quando o Flávio, da Alternativa Games, quando o Flávio montou a loja era muito pequenininha. Foi um desafio pra gente. Um abraço aqui pra Flávio, Deus lhe abençoe. A loja era muito pequenininha. Quando ele abriu a porta, eu disse, minha esposa olhou pra mim, ela filmava, né? Aí depois eu disse, o que a gente vai fazer? Eu digo, filma as pontas. Eu tinha visto um vídeo, por acaso, né? Pra dar amplitude. Filma as pontas aqui, vai ficar bom. Ficou show de bola. Eu até intitulei A Pequena Grande Loja do bairro de Neópolis, foi na época. Hoje o Flávio duplicou a loja dele. Todas essas matérias, nós da União Potiguar de Games, do Museu do Videogame Potiguar, estamos nos preparando para fazer um review dentro desses locais. Vamos visitar de novo a Magic Game, a Alternativa Games, Virtual Games e outras lojas novas, né, que abriram de lá para cá, né, para fazer a mesma pegada, a mesma proposta. A mesma proposta vai ser usada com esse pessoal. Como é que está o mercado local? O que acham agora da 9ª geração? A pergunta naquela época era o que é que vocês esperam da 8ª geração do Xbox One e do PlayStation 4, que a gente nem sabia que o nome ia ser esse. E a pergunta vai ser o que é que se espera da 9ª geração com toda a tecnologia, né, que está para chegar aí. Uma pergunta, Glídio, para Glídio e para Lúcio também, doutor Pedro, que também é um aviciado aqui nosso, né? E assim, teve aquele hiato, né, aquele momento ali depois do Super Nintendo e depois do Nintendo 64 que quase que some, né, o mercado de videogame, que ficou aquela coisa assim, veio uma crise quase que mundial, né? Aqui teve a época do plano Collor, aquela coisa, mas também o mundo virou, parece que de cabeça para baixo. E um mercado que estava em super ascensão,
né, a Nintendo, a Atari, e entre outras até criadoras de jogos, né, como a Konami mesmo, estavam já para pedir falência, né? Como é que foi essa época, Gleide? Como é que foi essa época para vocês, assim, que estavam ali começando o projeto embrionário e daqui a pouco tem esse balde de água fria? Muito bem. Em 96, foi quando a gente começou a conversar acerca de que Natal precisaria de um espaço de amostras, porque os dois, né, que a gente cita dentro do museu como os criadores mesmo, os caras que fizeram os primeiros manuscritos, hoje não estão mais conosco, né? Tanto o nome que é mais conhecido, que é o de Ricardo Fox Games, ele era o camarada que a gente tinha que ir durante a semana visitar lá para bater papo sobre isso. E aí era o cara que escrevia juntamente com o Carlos Augusto. Carlos Augusto, ele foi um cara que eu conheci no Satélite, que depois eu apresentei a ele, né? Era um cara que tinha uma pessoa em Brasília, que mexia com importados, era o cara que começou a trazer os primeiros cartuchos, eu pegava da mão dele, né? Era meu fornecedor. Depois a gente ficou amigo e tudo mais. E quando a gente começou a conversar os três, lá em 96, na verdade, não deu tempo, né? Em 98 a gente engavetou o projeto porque realmente a gente não tinha... Como é que a gente vai começar isso, né? É aquela questão do dinheiro. A primeira coisa que você faz é pensar em eu não tenho dinheiro, né? Eu penso no que você já não tem. Justamente, né? Justamente. A meta sempre, né, a gente não pensava. A gente sempre pensava, não, vamos deixar aqui, um dia a gente começa a ir. Em 96, a gente já falava disso aí. Rapaz, o mercado ele ficou fraco demais depois que saiu da condição, né, de cartucho para CD. Verdade. Quando sai da condição de cartucho para CD, começa-se a pirataria também. Pirataria, tá entendendo? E as empresas começam a sentir isso aí, né? O cartucho, o Paraguai conseguia duplicar, né? A palavra pirataria, até mesmo Paraguai, eles fazem caretas. A gente fazia muito bem feito. E pirataria, pra gente, vocês estão nos xingando. Se for qualquer cara do Paraguai que trabalhava naquele tempo com isso, ele vai dizer, pirataria não, a gente copiava e copiava muito bem feito. Eles faziam muito bem feito. Tanto é que a grande maioria dos cartuchos vinha de lá. É verdade. Eu tive uma situação, voltando um pouquinho, daqui a pouco, para não perder o foco, volto para falar sobre a questão da queda, né? Do mercado. Da queda de mercado nesse inteirinho aí. Eles tinham um acesso tão grande às grandes produções, né? A exemplo de Street Fighter, Mortal Kombat, o Paraguai tinha esse acesso primeiro, que quem tinha um fornecedor lá de dentro, eu falei anteriormente da Combat Games, lá na Cidade da Esperança, eu visitava muito para oferecer, até um dia que o cara me chamou, rapaz, entra aqui. A parede do cara só tinha jogo. Só tinha jogo, nos dois lados da parede. Eu ficava só sonho, né? A minha mochilinha, eu nem senti o peso. Aí disse, rapaz, eu tenho uma pessoa minha, um irmão meu que mora lá no Paraguai, e esse material vai para Brasília e Brasília vem para cá. Então tudo eu trago de lá. Todas as importações eu trago de lá. Então, a maioria dos jogos aqui, os comerciantes não tem. Nisso, ele trouxe o Super Street Fighter para cá, isso é uma curiosidade, certo? Quando ele chega com o Super Street Fighter, aí eu disse, rapaz, esse brilho é o seguinte, esse cartucho aqui, ele veio para o meu uso aqui. Se você quiser, você leva para casa para jogar lá e tal, mas não oferece isso aqui para ninguém, porque ele nem foi lançado ainda. Eu fui pro Alecrim, no outro dia, bem cedo, e procurei a Neo Game, né? Nunca mais a gente ouviu falar de Sérgio, né, da Neo Game. De César, aliás, Sérgio não, de César, né, Júlio César. E eu cheguei lá com esse jogo, muito nervoso, porque eu era muito garoto naquela época, muito novo, né? 20 e poucos anos, muito nervoso com aquilo na mão. E ele, quando viu a abertura do Ken, né? A abertura do Super Street Fighter era totalmente diferente. É que ele fazia o Hadouken? Né? Isso, era totalmente diferente das outras, totalmente diferente. Não tinha como dizer que ele... Aí ele olhou pra mim assim... Como? De onde você tirou esse rapaz, cartola? É o seguinte, e aí? Beijo, tá em sério mesmo? Eu digo, ó, eu vou querer 30. Foi a minha primeira encomenda.
E quando eu cheguei lá, ele faltou me engolir. Você é doido, não sei o quê. Aí no meio, depois da conversa, ele vai querer para quando? Porque dava dinheiro. E ele sabia que aquilo ali, entendeu? E aí foi a primeira venda da loja, né, da Neo Game aqui. E depois aconteceu com Mortal Kombat também. Só que Mortal Kombat nessas alturas eu tinha um play game também lá na Zona Oeste, né? O meu pai tinha uma oficina dentro de Felipe Camarão. E aí, no restaurante onde a gente almoçava, eu coloquei lá um play game do lado, né? E aí as novidades eu trazia para mim e vendia ali pro bairro também, né? Para os play games menores. Então, o pessoal chegava, Glênio, quando chega Mortal Kombat, tá? Porque a gente tinha, ele era muito forte, vendia muito aqui. Bem, pessoal, você vê que o assunto aqui é pano para muita manga, entendeu? Para tardes, noites e muitos vídeos maravilhosos que a gente poderia ficar conversando por horas e horas e a gente não vai esgotar o assunto, não vai ter game over nisso aqui. Inclusive, as portas do Jogo Debate estão sempre abertas para o Museu do Videogame Potiguar. Né? Agradeço também ao Pedro, que sempre está aqui nos curando, é quem amarra a nossa camisa de força quando saímos daqui, né? Que impede o nosso diretor Edmilson de bater na gente também, né? Ao nosso amigo Lúcio, jornalista que leva a bandeira do videogame desde sempre, né? E obrigado a você que está aí do outro lado, sempre com a gente, tá bom? Faz essa fé com a gente, ó. Dá o seu joinha se você gostou, se inscreve se ainda não está inscrito e coloca a sua opinião aqui embaixo, tá? Mas principalmente, manda para bastante gente esse vídeo, compartilha, fala um pouquinho da tua história, tenho certeza que você aprendeu e lembrou de muita coisa aqui, tá certo? Um abraço grande do Jogo Debate, fica sempre conosco e até o próximo programa. Um grande abraço. Valeu. Valeu.